meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 27 de julho, estamos na 16ª semana do tempo comum. O evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 13, versículo 10 ao 17, e diz assim: Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois as pessoas que têm será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Haverás de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouves e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na sequência do evangelho de ontem, onde Jesus fala: Felizes são vós que podem ver, podem ouvir tudo aquilo que Jesus fez, quando muitos outros irmãos não tiveram essa oportunidade. E nessa sequência desse mesmo evangelho aqui, há muitas tentativas de explicar a resposta de Jesus. Parece certo que usava parábola e comparações, porque esse era o jeito mais comum de ensinar. Então aqui Jesus é questionado por que ele falava em parábolas. Porque parábolas é a forma do povo do dia a dia, daquele povo que trabalhava nas vinhas, que trabalhava na lavoura, que realmente cuidava, pegava no pesado. E quando ele falava em parábolas, eles conseguiam entender muito melhor. Não os doutores da lei, ele não falava para os doutores da lei, ele não falava para os fariseus, mas falava para aquele povo excluído, aquele povo que foi condenado por todos esses homens, por todos esses que tinham o poder da palavra, mas não conseguiam transmitir a nenhum deles. E Jesus vai, com a sua misericórdia, ele vai atender aquelas pessoas que realmente precisavam compreender. Então ele fala que realmente possam ouvir com clareza, porque eu estou ensinando através do seu dia a dia, da forma simples de compreender o amor de Deus. Às vezes, nós que complicamos, porque o amor de Deus é simples. Como se diz, é uma rua de mão dupla. Não basta só querer ser amado se nós não conseguimos amar. Não basta só querer pedir o perdão se nós não conseguimos perdoar. Não basta só querer a misericórdia de Deus se nós não formos também misericordiosos. Esse é o grande ensinamento que Deus nos faz, que Deus nos traz, que nós façamos para os outros aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem por cada um de nós. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.